Continuando aqui a correção do nosso exercício, agora vamos trabalhar a página 271 até a página 274, tá? De 271 até 274. Começando aqui por esse pequeno texto bem informativo. Ele diz assim: leia o texto a seguir e responda as questões. Vamos analisar direitinho o texto para a gente poder responder o nosso exercício. O Tietê é considerado, ao mesmo tempo, um dos rios mais limpos do Brasil e um dos mais poluídos. Com nascente no alto da Serra do Mar, ele brota cristalino e com água de ótima qualidade em plena Mata Atlântica. Entretanto, essas características são observadas somente nos primeiros quilômetros desse corpo d'água. Quanto mais se afasta de sua nascente, mais as águas se tornam poluídas, resultando no despejo de resíduos industriais e domésticos ao longo de décadas. Grande parte da água que circula no Tietê corresponde ao esgoto doméstico despejado pela população do município de São Paulo. Além disso, os resíduos jogados nas ruas também tendem a se acumular tanto nas margens quanto dentro do rio. Veja que bela informação esse texto está nos trazendo, tá? Ampliando assim o nosso campo de conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente já começa a imaginar aí que, como diz o texto, é um rio, né, considerado mais limpo, isso do Brasil, e um dos mais poluídos. Então, vamos lá ao nosso exercício. E diz assim, letra A. Porque, de acordo com o texto acima, existem diferenças na qualidade da água do rio Tietê ao longo do seu trajeto. Gente, nós vamos observar que a diferença na qualidade da água do Tietê, ela varia ao longo do seu trajeto em razão, veja bem que o próprio texto ele nos traz essa informação, tá? Em razão principalmente dos resíduos industriais e dos esgotos domésticos que são lançados direto ou indiretamente, né, a gente pode dizer assim, no rio ao longo do seu percurso, tá? Então, com essas ações, nós vamos perceber que torna aí um dos rios mais limpo e mais poluído do Brasil, ok? Letra B. Qual é o destino adequado do esgoto doméstico e dos resíduos sólidos que incorretamente, no caso, são lançados no rio Tietê? O esgoto ele deve ser, ou pelo menos, né, deveria ser coletado e enviado às estações de tratamento para que adquira condições adequadas, então seja liberado no ambiente, tá? Já os resíduos sólidos, eles devem ser separados adequadamente, coletados e destinados a aterros sanitários ou empresas de reciclagem. Mas o que a gente observa é que não é isto que acontece. Então, todo esse material, tanto o resíduo sólido quanto o resíduo líquido, eles são despejados diretamente no rio Tietê, trazendo essa consequência que torna-se algo assim tão feio, né? Que a gente vai perceber assim que a partir daí podem causar sérios danos à saúde da população. Então vamos lá, letra C. As águas do rio Tietê representam um risco à saúde da população. Justifique essa afirmativa conversando com os colegas. Gente, vocês podem estar se questionando, né, sobre a condição dessa água que encontra nesse rio. A gente vai observar que as águas desse rio elas representam o risco à saúde da população
Claro, porque ela recebe, né, esse esgoto e outros resíduos. Além do mais, elas podem conter os agentes causadores de doença, doença transmissível no caso, né? A partir daí, os resíduos industriais, eles podem conter substâncias tóxicas que vão prejudicar os seres humanos, trazendo assim várias consequências, principalmente de saúde aos seres humanos, tá? Então, veja bem que é uma consequência que muitas das vezes, com suas próprias ações, acabam pagando um preço bem alto, ok? Então, vamos agora para a página 272. Vamos lá, vamos ver o que ele diz. Complete as frases abaixo com as palavras entre parênteses. Diz assim: a febre amarela é causada, aí no parênteses, vírus protozoário, você vai colocar vírus, tá? E pode ser transmitida pela picada do mosquito do gênero. Aí tem Aedes, o Aedes, né? E Anopheles. Então, você vai colocar a palavra Aedes. Letra B. A doença de Chaga é transmitida pelo... Aí você vai completar com a palavra barbeiro. Para prevenir a malária, devemos utilizar repelentes, porque aí tem não nos banhar em rios, utilizar repelente. Então, a palavra correta é usar repelente. Letra D. A doença de Chagas é considerada transmissível, tá? Você completa aí com a palavra transmissível. O câncer é considerado uma doença não transmissível. F. O saneamento básico auxilia na prevenção de doenças transmissíveis. Letra G. A prática de atividades físicas auxilia na prevenção de doenças. Aí você coloca a palavra não transmissível, tá? Vamos continuar no exercício 3. Observe e analise as fotografias abaixo. Aí você tem a fotografia A, B e C. Aí vem qual ou quais das imagens acima representa cuidados que ajudam na prevenção de doenças transmissíveis e de doença não transmissível. Então, vamos lá. Analisando aqui as imagens, nós vamos observar letra A e a letra C apresentam atitudes que ajudam na prevenção de doença transmissível. E a imagem B das doenças não transmissíveis, tá? Observa aí que hábitos de higiene, como é o caso da imagem A e da imagem B, vão prevenir as doenças transmissíveis. Você cuidar bem da higiene, tanto alimentar quanto da higiene corporal. Letra B, justifique o item A conversando com os colegas. Então, é isso que a gente já comentou agora, né? Que você deve se proteger, lavando bem os alimentos antes de ingerir, né? Seja ele qual for, você tem que cuidar bem dele antes de ingerir. C. Cite uma doença transmissível que pode ser evitada com alguns cuidados apresentados nas imagens. Então, a gente pode estar observando aí que as doenças de vinculação hídrica, né, no caso, e por alimentos contaminados, no caso nós temos a esquistossomose. A gente pode citar aí no exemplo a esquistossomose, você pode citar também a febre tifoide, a amebíase, cólera e outras que vocês podem estar pesquisando aí para enriquecer mais ainda o teu exercício, ok? Vamos lá. Exercício 4. Uma caneca contém água a 50 graus Celsius. Determine a temperatura nas escalas Kelvin e Fahrenheit. Veja bem,
De acordo com o que nós já trabalhamos, tá? Você vai pegar no caso, vamos supor assim, ele tá no item A, temperatura Kelvin. Você pode usar aquela fórmula TC é igual a TK menos 273, tá? Aí você vai ter o quê? Temperatura Celsius é 50 graus. Então, você substitui 50 graus igual temperatura Kelvin menos 273. Logo, temperatura Kelvin menos 273 é igual a 50 graus. Logo, temperatura Kelvin é igual a 273 mais 50. Aí você soma esse valor, aí você vai chegar a um valor de, vamos fazer a continha aqui, 273 mais 50, você vai ter 7, 5, 12, 323, tá? É o valor de Kelvin. Fahrenheit. Veja bem, nós estamos levando em consideração 50 graus Celsius. Fahrenheit, você vai ter 50, já jogando direto na fórmula, 50, que é a temperatura Celsius, dividido por 5, é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Quando você divide 50 por 5, você vai encontrar 10, que é igual a Fahrenheit menos 32 dividido para 9. Fahrenheit menos 32 é igual a 10 vezes 9, 90. Fahrenheit é igual a 90 mais 32. Aí você soma 90 mais 32, você vai chegar a 122 Fahrenheit, tá? Esse é o nosso exercício. Fazendo todo o cálculo aí direitinho para você não ter dúvida nenhuma. 5. Felipe separou 2 bacias e colocou a mesma massa de areia em uma delas e de água na outra. Ele deixou essa bacia em lugar em que recebesse a mesma incidência de luz solar durante 1 hora. Letra A. Sabendo que a água tem calor específico maior do que a da areia, qual desses materiais atingirá maior temperatura? Aí ele tem a opção A, ou seja, a primeira opção e a segunda opção, areia e depois a água. Então, a nossa resposta correta, claro que vai ser areia, tá? Porque seu calor específico é menor que da água. Veja bem, que ele está perguntando. Sabendo que a água tem calor específico maior do que da areia, qual desses materiais atingirá maior temperatura? Tá? Então, por isso que a nossa resposta foi areia, porque ela tem o calor específico é menor do que da água. Letra B. Se logo após a atividade Felipe colocar as 2 bacias em um local que não receba luz solar diretamente por mais 1 hora, qual desses materiais sofrerá maior variação de temperatura? Aí o exercício dá pra gente a primeira e a segunda opção. Então, a nossa resposta vai ser a primeira, ou seja, a areia, pois seu calor específico é menor do que da água, permitindo que ela transfira o calor para o ambiente mais rapidamente, ok? Letra C. Qual é a forma de transferência de calor que ocorre entre a fonte de calor e a água, ou seja, fonte de calor, no caso o sol, né? E a água e a areia nessa situação. Aí ele dá a opção condução, conversão ou irradiação. A palavra correta vai ser irradiação. Indo para a página 274, que é a nossa última página do nosso módulo, tá? Só ajustar aqui. Ok. Observe a fotografia e aí vem letra A. Explique com suas palavras que troca de calor ocorre
em nosso corpo quando sentimos frio. Então, nós vamos observar que essa troca de calor entre o nosso corpo e o ambiente em que ele se... Quer dizer, resumindo, podem ocorrer troca de calor entre o nosso corpo e o ambiente em que ele se encontra. Veja bem, tá? O ambiente que ele se encontra. Como o corpo está a uma temperatura mais elevada, veja bem, está analisando a imagem do lado, tá? A temperatura mais elevada que a do ambiente, então ele cede calor para o ar atmosférico, principalmente no meio da condução de convecção, tá? Letra B. É correto afirmar que as blusas aquecem o nosso corpo? Não, aí a gente vai dizer que não é correto dizer que a blusa aquece o nosso corpo, tá? O tecido, no caso, ele não gera calor, tá? Ele apenas dificulta a troca do calor entre o corpo e o ambiente, tá? Veja bem, repetindo de novo. O tecido, ele não gera calor, ele apenas dificulta a troca de calor entre o corpo e o ambiente, ok? Então, essa seria a nossa resposta. Leia o trecho da reportagem abaixo. Vamos lá, vamos ver o que diz essa reportagem. Mão não é termômetro. Que tal fazer um teste? No banheiro da sua casa, encoste a mão ou o pé no chão ou na parede do azulejo e depois, em uma toalha ou tapete, o azulejo estava mais frio, quer dizer, olha lá, o que ele está colocando? Para você encostar a mão ou o pé no chão ou na parede do azulejo. Depois, em uma toalha, ou no caso, um tapete. Aí a pergunta vem, o azulejo estava mais frio? Essa é a manchete, o trecho que ele pede para a gente analisar, tá? Aí vem a primeira pergunta. Você responderia a questão feita no texto acima? Então, nós vamos dizer o seguinte, que o azulejo, ele não estava a uma temperatura mais baixa. Veja bem, não estava, pois a toalha e o tapete e o azulejo estavam no mesmo ambiente. Então, veja bem que ele não estava numa temperatura mais elevada, porque estava no mesmo ambiente, tá? Letra B. Em sua opinião, é confiável verificar se uma pessoa está com febre por meio do tato? A gente vai dizer assim, uma sugestão de resposta. Não dá para você, digamos assim, afirmar que a pessoa está com febre, tá? Isso através do tato, tá? Porque para você verificar, você teria que realmente usar, por exemplo, um termômetro para ver essa sensação térmica, tá? O que a gente vai verificar é que essa sensação térmica, ela varia conforme a temperatura do corpo, tá? Então, essa temperatura, ela pode estar oscilando em razão do fluxo cardíaco, então a temperatura do ambiente, entre outros fatores, que vão ser levados em consideração. Então, por isso que a gente coloca assim, que deve ser usado um termômetro, porque você tocar na pessoa e dizer que está com febre, não é 100% de certeza, porque você vai perceber essa mudança de temperatura, tá? Então, aqui a gente encerra a página 274 do livro de vocês.